nós vamos começar as nossas atividades a partir desse modelo, né, que foi projetado e organizado aqui pela equipe da nossa escola, né, com muito afinco, com muita dedicação. Nós já fizemos um evento presencial, não é? Ano passado ainda, quando as coisas estavam melhorando, mas um evento formativo propriamente dito, não é? Dessa magnitude é a primeira, não é? É a primeira experiência. E nós optamos, até por uma demanda específica da corregedoria, até uma demanda própria, nós optamos por trabalhar com um dos temas, que é o tema talvez que mais impacta a vida jurisdicional, mais impacta a atuação jurisdicional, seja no primeiro grau, seja no segundo grau, que é a fase recursal, que é a execução propriamente dita, né? Eu, de certa forma, sou um pouco suspeito até para falar de execução, porque é um tema que me afeiçoa muito, né? É um tema do qual eu sou muito ligado, até por conta dos desafios que existem, né? A execução, ela revela a parte, por assim dizer, mais visível da prestação jurisdicional. Ela demonstra a entrega. Ela vai exteriorizar ao cidadão, ao jurisdicionado, aquele que realmente buscou o Poder Judiciário, ela vai exteriorizar essa entrega. Nós temos, por outro lado, uma certa negligência do ponto de vista normativo com a execução e uma certa relutância em estudar a execução. Veja que talvez de todos os capítulos do direito, aquele mais negligenciado, né, é a própria execução. E isso tem uma gênese interessante na própria graduação. A execução, ela é ministrada geralmente no último período, no civil, né, do processo civil, é ministrada de afogadilho, e quando se trata de execução trabalhista é pior ainda, porque geralmente as cadeiras de processo do trabalho, elas têm uma carga horária pequena, né? Aqueles, Paulo que ensina, sabe disso, e não dá tempo ver a execução, né? Então, nós temos aí uma negligência, até certo ponto, exacerbada no plano também acadêmico, né? Então, a escolha de que esse programa de estudos avançados, como o Vieira já havia apresentado, ela reside exatamente nessa necessidade. E não é uma necessidade apenas de índole especulativa, é uma necessidade do dia a dia. Afinal, todos nós aqui resolvemos problemas no plano jurisdicional e resolvemos esses problemas a partir da ciência jurídica, a partir da dogmática. Rever esses conceitos, reanalisar essas questões, talvez seja um elemento realmente relevante, importante e fundamental. Então, a escola, e até explicando, usando uns minutinhos da nossa aula para explicar um pouco essa formatação, os estudos avançados, eles vão envolver, não é, esse primeiro módulo, não é, que é o módulo de teoria geral, já a gente fala por que a teoria geral da execução trabalhista, né, porque nós vamos tratar desse tema. Ele vai envolver um segundo módulo, não é, que é com o nosso colega Sérgio Cabral, que vai tratar sobre os meios de defesa e expropriação, que é a parte realmente mais operacional da execução. Vamos ter ainda um módulo com o procurador, não é, professor Elison Miessa, não é, que vai falar sobre a jurisprudência da execução no TST. Não é? O doutor Elison ele tem especial expertise no conhecimento da jurisprudência, e hoje nós temos que trabalhar com os precedentes, vamos trabalhar com os precedentes no nosso módulo de teoria. E teremos mais 2 módulos relacionados, aí sim, ao operacional da execução, né, com o doutor Lidinaldo e com o doutor Marcelo, né, que serão módulos relacionados à própria efetividade prática da execução, o manejo das ferramentas, o manejo dos procedimentos, né,
de concretização. Então, com isso, com esses 5 módulos, nós pretendemos oferecer uma visão, até certo ponto, holística do processo executivo. E pretendemos também que essa visão contribua de forma decisiva, de forma fundamental, na construção, né, de uma visão mais teleológica dessa execução. Né? Nós sabemos que há muitos problemas. Né? É algo que eu vou repetir, mas eu já digo até como forma de introdução da nossa aula. Nós temos uma jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho muito vasta sobre execução. E, na prática, não deveria existir essa jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho sobre execução. Por que não poderia? Qual a razão? Porque, veja bem, a própria conformação do recurso de revista, em se tratando de matéria executiva, as hipóteses de cabimento do recurso de revista são extremamente restritas. Salvo aquelas questões relacionadas à execução de títulos extrajudiciais, em se tratando de matéria de execução, a revista só será admitida quando houver ofensa à Constituição. De todas as hipóteses de cabimento da revista, é a mais restritiva. E como explicar a existência de uma pródiga jurisprudência no TST acerca da matéria de execução? Por conta do mandado de segurança. Os mandados de segurança são utilizados com frequência como meios de defesa. O professor Sérgio Cabral vai explorar isso com vocês no próximo módulo. E o mandado de segurança gera o duplo grau de jurisdição com o Tribunal Superior do Trabalho. E, a partir disso, você devolve integralmente as questões procedimentais da execução, via mandado de segurança, via recurso ordinário no mandado de segurança ao TST. E por que há tantos mandados de segurança? Porque o nosso procedimento, ele é um procedimento que, de certa forma, não é sistematizado. É um procedimento que sofre de uma restrição normativa extrema. Tenho dito isso desde que comecei a falar sobre as reformas do CPC antigo de execução. E o problema persiste. Nós temos uma coxa de retalhos na construção da execução. Isso impacta o dia a dia. Isso vai, de certa forma, dificultar a atividade do julgador, a atividade daquele que presta a jurisdição, seja no campo decisório, no campo da assessoria, porque ele não tem uma base normativa construída de maneira sistematizada, ele não tem uma dogmática realmente consolidada e os desencontros são normais, são corriqueiros, desencontros que são corrigidos ou se tenta corrigi-los. Né? Corrigir talvez seja muito ideológico, mas, vamos dizer assim, pelo menos se tenta dar uma conformação a partir do mandado de segurança, que é uma via excepcional, extrema. Essas questões demonstram como é importante que nós tenhamos uma visão sistematizada da execução. Né? E para que nós tenhamos essa visão sistematizada, nós temos efetivamente que ingressar no campo dogmático para entender a execução, entender seus atributos teóricos, suas características, não é? Sua conformação. E eu falei isso tudinho, vamos dizer assim, não foi para encher linguiça, não foi para ganhar tempo, mas para justificar por que nós vamos passar aqui 4 sextas-feiras falando sobre uma teoria geral da execução trabalhista. Para que serve essa teoria geral? Não é? Qual é o fundamento? Ou melhor, vamos simplificar a pergunta, por que eu vou perder meu tempo, gastar 10 horas aulas estudando aqui teoria da execução? O que é que isso vai, de certa forma, aprimorar, melhorar? Porque vejamos, e eu vou usar isso, esse referencial teórico muito importante, que é do Técio Sampaio Ferraz Júnior,
que é um grande professor, né? Emérito professor, foi orientador do nosso desembargador Carlos Coelho, né? E eu fui aluno do professor Carlos Coelho, ele usava muito o Técio, e o professor Técio Sampaio tem umas tiradas assim, extremamente interessantes, né? E ele diz no seu livro A Ciência Dogmática do Direito que o direito é um conhecimento tecnológico. Isso nos espanta, né? Como é que o direito é um conhecimento tecnológico? Porque o direito existe para resolver problemas. Pense só, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele está vinculado à resolução de problemas, dos conflitos. A técnica do direito, ela nos fornece elementos necessários para que nós possamos resolver esses problemas. Daí a natureza tecnológica do conhecimento jurídico. Daí a natureza tecnológica da execução. Daí a necessidade de nós tratarmos aqui daquilo que chamamos equivocadamente de teoria geral da execução. Não é? E por que eu digo equivocadamente? Porque, na verdade, é apenas um preciosismo acadêmico. O que nós vamos fazer aqui não é teoria, é dogmática. Porque a teoria do direito, puramente, ela simplesmente é especulativa. Quando nós ingressamos na análise dos institutos, dos princípios, das suas construções, nós estamos dentro de uma dogmática. Não é? Mas convencionou, e nós convencionamos dar esse nome de teoria geral do direito civil, teoria geral do direito do trabalho, teoria geral da execução trabalhista. Na verdade, é um estudo relacionado às suas características. Ora, se eu faço essa ideia, né, de uma abordagem dogmática que nós estamos rotulando aqui, de uma teoria geral da execução, surge a primeira pergunta: existe uma teoria geral da execução? Nessa perspectiva dogmática que nós trazemos, sim. E por que existe essa teoria e por que ela é relevante? Quais seriam os aspectos, por assim dizer, fundamentais dessa teoria que afetariam a nossa vida, que afetariam a nossa atividade, que afetariam o nosso cotidiano? Ora, no momento em que eu construo uma série de conceitos e princípios e passo a usar esses conceitos e princípios de forma adequada na solução do problema que nos é apresentado, e essa é a nossa teleologia, nós temos aqui, na verdade, uma teoria geral da execução, ou uma dogmática da execução. Porque, e usemos até um argumento simplório. Ora, eu posso me louvar tão somente da norma, ou da regra, que seria a norma escrita, para resolver as questões? Obviamente que não. Os pouco mais de 12 artigos da CLT sobre a questão da execução não são suficientes para isso. Mesmo o empréstimo do CPC também não é suficiente. Até por conta daquela discussão interminável acerca do que é que eu aplico na execução civil, o que é que eu não posso aplicar. Não é? Inclusive, só fazendo assim um recorte, às vezes a gente chama para aplicar no CPC, na execução trabalhista, temas que têm uma visão completamente diferenciada no CPC. Por exemplo, é o caso do parcelamento da dívida do devedor, não é? que é um instituto específico para a execução de título extrajudicial, mas que em algum momento nós, da Justiça do Trabalho, tentamos importá-lo como garantia do devedor de título judicial. O tribunal, de certa forma, pacificou essa questão internamente. Declarou, né, que nós vamos aplicar aquele parcelamento apenas nas hipóteses de execução de título extrajudicial. Mas vejam como a simples menção dessa operação de transferir aquela regra do CPC para
o processo de trabalho, dando-lhe uma dimensão que não existe no processo civil, ela parte de uma premissa, com todas as vênias, com todo o respeito a quem entende contrário, equivocada. Né? Uma dogmática mal construída, porque o Instituto, no Código de Processo Civil, ele é regrado para o título extrajudicial, há uma explicação, porque ele faz parte daquela prerrogativa da execução de título extrajudicial, há uma razão dele se inserir de forma limitada e nós simplesmente tomamos de empréstimo e tentamos usar na fase de cumprimento trabalhista. Esse é só um exemplo de que o aspecto teórico, o conhecimento da execução dentro do seu viés dogmático, ele tem uma importância para a solução das questões cotidianas, das questões do dia a dia. Então, quando a gente fala de uma teoria da execução trabalhista, quando a gente fala do significado dessa questão, nós temos que entender que isso faz parte da necessidade que nós, enquanto aplicadores, já que a expressão antiga que se usava operador do direito, ela caiu em desuso, até por sua falta de precisão, mas como essas regras ou a compreensão dos seus fundamentos, ela tem reflexos diários, não é? Reflexos cotidianos, não é? Dentro da atuação do profissional do direito. E correndo o risco até de divagar um pouco mais, não é? Quando se diz, de fato, da importância desse conhecimento teórico na construção de uma relevância, de uma atuação prática, nós não estamos sendo empiristas. Na verdade, quem disse isso, não é, foi nada menos, nada mais do que Kant, em 1793. Eu trago esse texto, um texto que realmente me toca muito, que o pensamento kantiano, embora extremamente denso, do ponto de vista filosófico, crítica da razão pura, metafísica dos costumes, e realmente são obras inexpugnáveis, mas há uma faceta kantiana que diz respeito a temas mais jurídicos, temas menos densos filosoficamente. E é exatamente um desses temas, não é? Esse ensaio que ele fez, um alentado ensaio do século, no século XVIII ainda, não é? Sobre a expressão corrente, isto pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática. Então, o que Kant trabalha nesse longo texto, né, é exatamente essa perspectiva de que não existe essa premissa. Eu sou um prático. Eu conheço as coisas pelo dia a dia. Isso só vale na teoria. E, na verdade, Kant explica no texto, né, que a teoria também ela tem de ser comprometida com o resultado prático. Tanto que ele fala a teoria da filosofia. Quando eu filosofo, aí realmente o pensamento é descomprometido. Eu estou trabalhando com ideias sem nenhum compromisso de solução, nada. Eu estou refletindo. Mas quando eu faço teoria, eu vou criar uma solução para problemas concretos. E a prática não pode prescindir disso. Eu faço essas ressalvas e gastei até alguns preciosos minutos da nossa aula para que a gente possa, de fato, entender que nós temos um cacoete no direito, não é? De abominar algumas incursões dogmáticas e teóricas, achando que delas nós não vamos encontrar nenhum significado prático. E, na verdade, como Kant diz, ninguém pode passar por versado na prática de uma ciência e, no entanto, desprezar a teoria. E aí ele é forte, sem mostrar que é um ignorante no seu ramo, né? Então, na verdade, você tem uma perspectiva de que a nossa abordagem, o nosso estudo de índole teórico-dogmático, né, ele tem, de fato, uma relevância
uma fundamentalidade na construção da execução. E no caso da construção da execução, nós vamos ter um elemento agravante. E até mais do que a fase de cognição, ela nos demanda o domínio de todas essas características, de todos esses atributos. É porque o dia a dia nos embrutece em relação aos efeitos. Mas nós temos que entender que a execução é uma fase extremamente violenta. É a fase em que o Estado realmente mostra as suas garras. Quando eu falei em embrutecer, né, eu estou colocando no sentido de que como nós lidamos com penhora, com imposição de multa, com remoção, com eventualmente, antigamente, não tem mais, prisão, aquilo acabou se incorporando e você se acostuma. Mas nós temos que entender que esse ato tem consequências, o ato executório, que são consequências severas. Né? É certo que no campo da execução, e nós vamos até explorar isso, até a ideia de imparcialidade ela é mitigada, né? Porque se eu cheguei na fase de cumprimento, eu tenho que pagar. Se conforma até uma postura maniqueísta. Mas esse ato ele gera consequências de restrição de liberdades e de limitação patrimonial. Queiramos ou não, né? Adotemos ou não a postura de reconhecer a condição do devedor em relação a isso aí, mas são posturas, de certa forma, violentas, né? Em relação à liberdade individual, em relação à limitação patrimonial. Não é o querer do magistrado que determina isso, mas é a consequência do ato que vem. Mas, indubitavelmente, trata-se de um ato de violência, de um ato que atinge liberdades individuais. E aí vem o grande problema. Qual é? Não é problema, não é? Mas existe um tal de um devido processo legal. E esse devido processo legal, que está incorporado no nosso direito enquanto um princípio informativo, fundamental, que está na nossa Constituição, ninguém perderá seus bens ou sua liberdade, senão diante do devido processo legal. É o devido processo legal que mitiga as consequências do ato executório. Eu, enquanto juiz ou juíza, posso fazer tudo na execução. Às vezes até eu penso que posso. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque atuei no fronte da execução, no primeiro grau, atuo agora no campo revisional, mas às vezes a gente pensa que pode tudo, não é? Às vezes chega-se a essa conclusão, eu estou cobrando, não é? Ele é o devedor, eu posso tudo, mas eu não posso tudo. Existe aqui o devido processo legal, como um anteparo, como uma garantia que exige que eu construa uma decisão que legitime esse meu ato de violência. E esse é o grande problema da execução, esse é o grande foco da teoria geral da execução. Você estabelecer o conhecimento das suas características fundamentais para que esse devido processo legal seja, de fato, conhecido, reconhecido e concretizado naquela relação processual executiva. Isso não é um processo simples, porque, por óbvio, e nós sabemos que o devedor, até no afã de não cumprir a obrigação, ele se escuda no devido processo legal para se livrar dessa obrigação, não há dúvida. Mas esse uso inadequado, excessivo, abusivo do direito de defesa, por óbvio, não pode eliminar a premissa básica e fundamental de que o ato executivo ele é plasmado dentro dessa perspectiva do devido processo legal. E como ele é um ato extremamente complexo, como ele é um ato que tem muitas questões envolvidas, não é? E eu sempre, quando falo de execução, trato disso, não é? Posso até se me tornar repetitivo, mas
A cognição ela é linear. Começa com a petição inicial e termina com a sentença. Pode até demorar. Esse meio pode ser até tumultuado, uma prova pericial complexa, mas o caminho da execução é linear. O caminho da cognição. O caminho da execução, ele é difuso. Ele é indeterminado. Eu não sei o que vai acontecer. A execução, a fase de cumprimento, ou seja, ou execução de título extrajudicial, nós sabemos como começa. Não temos a menor ideia de como vai terminar. Não temos ideia como é que vai ser feito o pagamento, o cumprimento da obrigação, quem vai pagar. Pode ser que eu comece exigindo a obrigação de João, mas no final quem vai pagar é Pedro. Não é isso? Isso é o dia a dia. Só que daqui que chega em Pedro, a quantidade de interações e ligações, ela é tremenda. E nessas interações e ligações, eu tenho que observar o chamado devido processo legal. Daí a dificuldade que nós temos, de fato, em construir uma dogmática da execução que, ao mesmo tempo, seja efetiva, que entregue o bem da vida e também respeite o devido processo legal. Consiga, né, contemporizar esses dois aspectos. Essas colocações, elas vão, de certa forma, referendar a necessidade, a utilidade, e aí usando um argumento utilitarista, de nós fazermos essa incursão teórica, né, durante esses nossos 4 encontros que vão acontecer. Mas eu quero ir um pouco além, né, e nos nossos módulos, eu não vou abrir mão disso, de que nós temos uma seção, o que dizem os precedentes. Né? A nossa vida hoje, ela gravita em torno dos precedentes. Nós tivemos uma guinada nos últimos 20 anos, fundamental, e essa guinada acabou sendo consolidada com o novo CPC, a predominância da jurisprudência. Não foi só o novo CPC, desde antes, se nós retroagirmos aqui há quase 20 anos atrás, com a emenda 45, e vejo a quebra de paradigma que foi a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Até então, nós tínhamos aquela premissa, especialmente os mais antigos, que fizeram a sua graduação antes, de que a jurisprudência não era vinculativa. Todos nós, ou a maior parte, aprendeu assim na faculdade. Né? Que a jurisprudência, no sistema nosso, tido, classificado como sistema romano-germânico, em que a norma escrita tem uma predominância, a norma estatal ela prevalece, que a jurisprudência ela era ancilar, né? Diferente do direito do common law, em que os precedentes é que vão regulando de forma gradativa. Mas isso quebrou. Gostemos ou não, o nosso sistema, alguns criticam que é equivocado o nosso sistema de precedentes. Não vamos incursionar por aí, mas o fato é que hoje os precedentes, né, eles têm um papel relevantíssimo, até certo ponto fundamental na construção do direito. Então, em cada capítulo, nós vamos trabalhar aqui com o que dizem os precedentes. E eu peguei aqui um acórdão, né, de que, de certa forma, ele espelha muito o que nós dissemos aqui acerca da necessidade da adequação do devido processo legal. Porque, vejam bem, né, o acordo da ministra Adelaide, na verdade, é um agravo interno, né, em que se discute questão de nulidade na execução. O tribunal, reconhecendo a nulidade da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, no tocante à rejeição dos bens ofertados a bens à penhora, determinou o retorno à instância de origem, a fim de que fosse observado o procedimento correto. Qual é o procedimento correto? Eu não sei, não. Qual é o procedimento que nós temos dentro do cotidiano que rege
de maneira objetiva, a indicação de bens à penhora pelo devedor, não é? Ou pelo credor. Convenhamos, o próprio CPC, ele tem uma regulação tanto quanto difusa. Mas no julgado aqui, o tribunal disse que não foi respeitado né, o devido processo legal. E anulou o processo e mandou de volta. Houve um recurso de revista sobre essa questão, e aí, a fim de que fosse observado o procedimento correto, como bem considerou prejudicada a análise da controvérsia, tal. Aí, como se nota, o tribunal não está afastando do Poder Judiciário a análise da matéria. Em nenhum momento disse que a matéria não seria analisada por essa justiça. Temos apenas observado o devido processo legal, o qual determina que a matéria deve ser primeiro apreciada pelo juízo de piso. Então, vejam bem que é uma questão que sobe, e aí não recurso de revista, sobe ao tribunal, é conhecida como perspectiva constitucional de ofensa à Constituição, em que você vai discutir a incidência do devido processo legal naquele procedimento de oferecimento de bens à penhora. Ou seja, certamente a decisão de primeiro grau deve ter sido proferida sem a devida fundamentação, sem o devido enfrentamento da questão, sem a oferta do contraditório, enfim. Isso produz a nulificação do procedimento executório. Eu não vou fazer juízo de valor acerca do acertamento ou não da decisão ou do precedente, até porque não nos compete aqui, mas apenas destacar que o tema devido processo legal, ele orbita, ele gravita em torno da execução. E a construção desse devido processo legal, ele não passa só pela norma, ele passa pela verificação da essência da natureza dos institutos. Mas vamos adiante. Outro julgado aqui, não é, do ministro Alexandre Agra, não é um tema também recorrente, não é, que diz respeito à repetição do indébito, a devolução de valores devidos pelo credor. Ou seja, quando o credor recebe valores acima do que ele devido e tem que proceder a essa devolução. Mais uma vez, eu não vou comentar aqui o sentido, né, a correção ou não dessa conclusão, mas sim o seu fundamento. O ministro Alexandre Agra disse: essa corte firmou jurisprudência no sentido de não ser possível a devolução de valores que teriam recebido a maior pelo exequente no próprio processo de execução. Isso não é regrado pela norma. O exequente tinha direito de receber 100. Por alguma razão, você liberou 150. O depósito recursal estava além, enfim. Não doutor que tinha um depósito recursal, e aí ele recebeu a mais do que o devido. Isso não acontece no dia a dia? E muito. Isso faz parte do nosso cotidiano. Mas como é que eu vou resolver isso? O CPC diz? O CPC fala, no caso da execução provisória, etc. Não é? Mas não há um regramento. Não há um regramento. E é, isso que é esse ponto. Não quero discutir, repito, a justiça ou não dessa decisão. Não é justo que o reclamante devolva, pode até ser que seja. Eu não quero, nesse momento, ingressar nessa questão. Mas apenas destacar esse aspecto da necessidade da inserção do devido processo legal. Porque o fundamento usado pelo TST, como destacado nesse precedente, na sua jurisprudência, é que a devolução nos próprios autos da execução viola o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, uma vez que impede a garantia do contraditório, da ampla defesa, bem como do devido processo legal do exequente, razão pela qual a referida restituição deverá ser buscada por meio de ação própria, a ação de repetição de indébito. Ora, aqui nós tivemos a aplicação num precedente da
garantia do devido processo legal, da garantia fundamental do devido processo legal no curso do procedimento executório. Como eu disse, nós poderíamos passar até a manhã toda discutindo o acertamento ou não dessa decisão. Se de fato esse contraditório não é garantido nos próprios embargos, eu acredito que sim, não seja razoável. Mas a opção feita pelo Tribunal Superior do Trabalho foi de reconhecer que não. Que aquele contraditório, que aquele processo, aquele procedimento imprimido em favor do exequente, no meio dos embargos que ele poderia eventualmente lançar, não seria suficiente. Então, foi uma opção. Mas seja numa decisão ou de outra, eu vou ter necessária e obrigatoriamente que mensurar o impacto do devido processo legal naquela situação específica. Eu não posso dizer simplesmente, e aí vejam como a nossa situação é complexa. Eu posso dizer, você tem que devolver, ponto. Até poderia querer, mas eu não posso. Ou você não tem que devolver nesses autos. Você tem que devolver porque o procedimento que eu adotei nesse curso da execução, ele atende plenamente às garantias do devido processo legal e eu posso exercer plenamente o contraditório. Então, a decisão de força, de restrição da liberdade, ela é fundamentada. Mas eu só quero atentar, e até gastando um pouco de tempo, porque você constrói um discurso, fundamenta a decisão. E para construir esse discurso e fundamentar essa decisão, que é uma decisão ofensiva à liberdade, legítima, mas ofensiva à liberdade, eu tenho que me amparar numa dogmática, porque a lei não diz nada. A enunciação do devido processo legal ela é muito singela, sintética, objetiva. Esse dever de fundamentar, que faz parte da decisão jurisdicional, faz parte da atuação do Poder Judiciário, porque mesmo na fase executiva, o ato judicial executivo não é um ato de querer, é um ato vinculado. É um ato de poder justificado por uma decisão fundamentada. Então, esses dois precedentes que eu fiz questão de trazer, e até não foram, até de turma, não é nem da sessão, mas eles revelam essa faceta, essa importância de nós compreendermos a dinâmica do devido processo legal, compreendermos a construção da dogmática na executiva e como ela é fundamental, essencial, para que se construa a tutela executiva realmente efetiva. Não é? Mais um para terminarmos e iniciarmos a nossa segunda parte. Não é? Um acordo da seção especializada, subseção 2, não é? E aí notem que os verbetes da jurisprudência executiva, eles estão normalmente concentrados na subseção 2 do TST, a SDI 2. Por quê? Porque é a SDI 2 que julga os recursos ordinários em matéria de competência originária dos tribunais regionais do trabalho, que são exatamente os mandados de segurança movidos contra o ato do juiz de primeiro grau, e isso aí gera exatamente a nossa jurisprudência. Então, veja bem, a partir de uma análise superficial do caso, a possibilidade de recurso próprio para a impugnação da referida decisão, o fato é que dois aspectos específicos induzem a conclusão pelo cabimento do mandado de segurança. Né? Mas o que me interessa aqui, manifesta a ilegalidade do ato coator praticado ao arrepio das disposições do artigo 133 e 855-A da CLT, que é exatamente a desconsideração da personalidade jurídica. Ele vai falar mais adiante sobre um aspecto do IDPJ. Mas o que é que foi construído já na recente jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho? É que a responsabilização do sócio, né, sem o prévio incidente, ela é uma ofensa
ao devido processo legal. Isso talvez seja uma das questões mais emblemáticas da nossa execução. Nós vamos ter, inclusive, na próxima aula a gente já trata desse assunto, o tema relacionado à legitimidade na execução, que é mais um argumento para que nós possamos entender como é que funciona, não é, essa questão da dogmática. Inclusive, quem viu aquela decisão, aquele voto de Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, em relação à questão do grupo econômico, não é? Com todas as vênias, uma subversão total da dogmática. Porque uma coisa é a legitimidade ou responsabilidade na execução, também é outra questão que temos que entender. Quem pode responder pela execução? E outra coisa completamente diferente é exatamente como é que eu vou inserir aquele legitimado posteriormente na execução. A norma aí fixou um marco. Fulano de tal, o sócio responde pela execução? Pode. Nem aquela história de teoria maior, teoria menor, isso nem existe mais, nem quem criou usa mais, a gente assimilou na Justiça do Trabalho. Não é? Mas o fato é que, havendo o reconhecimento dessa responsabilidade, eu posso levantar o véu da corporação e ir no bem do sócio. Posso. Isso é garantido, inclusive no plano normativo. Só que o modus operandi dessa inserção é que passa com um atributo procedimental específico, que é o IDPJ. O Tribunal Superior do Trabalho firmou, consolidou o entendimento, os regionais também vão nesse sentido, de que não é que a inserção do sócio seja ilegal. Veja que é um detalhe, pode parecer uma questão sofismática, mas ela é fundamental para entendermos a temática. É possível, em tese, a priori, a responsabilização do sócio. Mas para que essa responsabilização se concretize no plano processual, eu tenho como atributo, como necessidade, o IDPJ. Mas isso vai dificultar. Eu não vou discutir, mais uma vez, o mérito da decisão, mas a sua conformação processual. E é esse aspecto que é dogmático, não é normativo, que foi realçado no voto do ministro Dezena, em relação a essa temática. O que justifica, mais uma vez, a nossa percepção, a nossa ideia da necessidade de se fazer essa adequação na construção da execução do nosso dia a dia, aquela que nós operamos, que nós, de certa forma, conduzimos, ok? Mas eu estou aberto a questionamentos, por óbvio, né? Quem quiser pode usar da palavra, quem está no Zoom pode mandar as questões pelo chat, sem problema algum. Muito bem, né? Vamos avançar um pouco. E o nosso segundo ponto, eu também acho essencial, especialmente quando falamos de uma necessária abstração, né, que existe em relação à execução, né, e eu repito, insisto, sendo até redundante, essa defesa intransigente do estudo de uma dogmática da execução, ela tem reflexos práticos importantes. Ela tem uma participação, uma interferência na nossa praxis muito forte. Essas especulações, aí, utilizando as fortes palavras kantianas, não é? Elas são exatamente aquele requisito necessário para o enfrentamento das questões que são as questões do dia a dia. A vinculação ao devido processo legal. E quando eu falo dessa vinculação, outro aspecto que surge é compreendermos a tutela jurisdicional executiva. A gente vai ficando velho e vai vendo como é que as coisas evoluem, e vai sendo testemunha, de certa forma, testemunha ocular da evolução do direito, né?
Eu sou do tempo, me graduei ainda na década de 1980, né? Finalzinho de 80, início de 90, em que a gente chegava na faculdade e a classificação trinária das ações era suficiente. Né? Ação declaratória, né? Ação condenatória, né? E os provimentos de natureza cautelares, né? E mais a execução enquanto procedimento próprio. Então, aquela ideia básica, né? De que conhecimento, execução e cautelar, ela resumia as formas de tutela. Conhecimento. Aí, por meio do conhecimento, eu poderia obter um provimento condenatório, né? Seria declaratória, seria o condenatório propriamente dito e o constitutivo, e aquilo ali era suficiente para a gente entender. Eu conheço do direito, aí conheci do direito, eu vou lá, uso a execução para fazer a efetivação, o cumprimento daquela fase de conhecimento. Nem se falava em fase, falava em processo de conhecimento. Em se tratando de um provimento condenatório, da fase de conhecimento, se eu quisesse garantir a existência, a própria possibilidade, viabilidade do provimento, aí eu usava do provimento cautelar. E nós vivíamos felizes assim. Teoria liebmaniana, né? Foi Liebman, orientou e todo mundo feliz. Só que isso não funcionava na prática. Por que não funcionava na prática? Porque vamos usar um exemplo trabalhista, né? Porque como as coisas foram se modificando, e aí quem é das antigas como eu esquece, e quem é mais novo não vivenciou isso aí, você se acostumou com o status quo, com a situação vigente, né? E não entende da relevância do que nós podemos chamar de fragmentação das tutelas, o que impacta o nosso cotidiano. Isso não é mera especulação. Porque vejam bem, se vocês fizerem uma pesquisa histórica na jurisprudência, especialmente antes, salvo engano, antes de 92, foi quando o 659 da CLT, o inciso, eu acho que é o 9º, que fala da reintegração do dirigente sindical. Ele foi modificado, porque é uma coisa recente. Mas até então, até início da década de 90, a jurisprudência trabalhista, ela discutia a questão da reintegração do dirigente sindical. A garantia provisória no emprego do dirigente sindical, ela não é da Constituição de 88, ela vem de mais tempo, ela é da própria CLT. Não é? Então, o dirigente sindical, com aquela garantia do registro da candidatura, até um ano após o término do mandato, foi demitido. Ele quer voltar. Hoje nós temos tutela provisória, maravilha. Mas na época não existia isso. Na época não existia sequer antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Você tinha cautelar e tinha conhecimento. E aí o presidente do sindicato foi demitido. Muito bem, não pode, não. O que é que você faz? Nós temos aqui o acesso à jurisdição, devido ao processo legal, o ingresso com a reclamação trabalhista. E aí eu quero ser reintegrado de logo. O que é que se dizia nesse julgado lá da década de 80? Ingressava-se com a cautelar. Podia ingressar com a cautelar? Não, porque a cautelar, ela tinha efeito meramente assecuratório, ela não poderia ser satisfativa. E nesse caso, né, o dirigente sindical tinha que esperar o trânsito em julgado da decisão para voltar a trabalhar. Ora, esse trânsito em julgado aconteceria certamente após o término do mandato dele. Veja bem, isso tem a ver com a execução? Tem, indiretamente. Porque como eu tinha um sistema concebido por meio de tutelas engessadas, fixadas a partir de procedimentos estanques, incomunicáveis, eu não dispunha de mecanismos concretos
de fazer valer direitos, especialmente a obrigação de fazer, dentro de uma perspectiva anterior ao trânsito em julgado. Ora, isso com o tempo foi resolvido. A própria CLT trouxe uma alteração, prevendo uma decisão liminar de cunho satisfativo, que não era novidade no nosso direito, só ela não era genérica. Vamos lembrar que o mandado de segurança sempre teve uma decisão liminar de cunho satisfativo, mas era por lei expressa, legislação específica. Não é? Mas eu não tinha esses dispositivos. Na verdade, nós tínhamos tipos procedimentais, processos estanques. Isso tem um impacto tremendo, especialmente, e aí entra o papel de Marinoni, né, Luiz Guilherme Marinoni, na inserção do conceito de tutela inibitória e dessa diluição das tutelas, mas que foi impactado prioritariamente a partir de 94, quando o CPC passou a reconhecer a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Mas vejam como isso foi impactante, inclusive na fase da execução. Porque, ora, se eu antecipo, eu estou voltando coisa para quase 40 anos para trás, mas se eu antecipo aquele efeito da sentença, inclusive até o condenatório, excepcionalmente, né? A condenatória da obrigação de fazer, de não fazer, eu falei condenatória da obrigação de pagar. Mas quando eu antecipo e trago para aquele momento processual, a tutela de execução também é antecipada. Porque eu vou ter que fazer cumprir aquela decisão antecipatória. O que eu quero dizer com isso e com essa especulação histórica, mas para que a gente possa entender até a própria natureza de algumas dificuldades, porque vejam bem, é só abrindo um parêntese também. Hoje nós temos esse problema. Uma tutela provisória concedida é execução? Ou é efetivação? Vejam que isso é um tema que impacta diretamente a própria exercício do direito de defesa por parte do devedor e a concretização da tutela por parte do credor. Pegar o exemplo sindicalista. Juiz do trabalho concedeu decisão antecipatória, decisão provisória, no sentido de determinar a reintegração de um trabalhador estável. Volta a trabalhar. Esse comando, né, partido de decisão interlocutória, ele tem que ser executado. Eu tenho que concretizá-lo, de alguma forma. Mas eu não vou concretizá-lo nos moldes daquele antigo processo de execução. Eu crio uma sistemática que a lei não deixa claro, a CLT, obviamente, não traz nada, mas o CPC, ele fala que na cumprimento da tutela provisória aplica no que couber o cumprimento provisório da sentença. Nada mais. Eu acho que isso talvez seja um dos grandes problemas doutrinários e cotidianos, estabelecer um tipo de procedimento em que se ofereça a execução dentro de uma situação em que eu ainda não tenho o título formado. Aí entra, isso que eu tenho insistido desde o início das nossas aulas, entra exatamente nós entendermos a dimensão daquilo que hoje nós não podemos falar mais de processo de execução, mas sim de tutela executiva. Quando eu trato desse tema, e até quando falamos em compreender a tutela jurisdicional executiva, nós temos que entender que existia essa visão contemporânea das tutelas jurisdicionais, como eu falei há pouco, né? Aquela visão, de certa forma, trinária, que acabou, Pontes de Miranda depois fez a quinária, né? E que, na verdade, hoje ela não vale de muita coisa, porque há um abandono das visões compartimentalizadas das tutelas. Eu não tenho mais, né, essa visão estanque. Só os mais antigos, né, que ainda guardam aquela classificação
muito rígida, que deixou de existir já no CPC anterior, com as sucessivas. Porque o CPC anterior ele foi, de certa forma, retalhado, ele sofreu inúmeras, dezenas de modificações substanciais. Ele foi reescrito. O CPC vigente, à véspera da promulgação de 2015, né, ele era muito diferente do de 73. Mas bem diferente mesmo. Ele foi totalmente repaginado. E um dos aspectos que mais foram repaginados é exatamente esse abandono definitivo da compartimentalização das tutelas jurisdicionais. A tutela jurisdicional hoje ela tem uma teleologia própria. Ela abre mão da rigidez procedimental em detrimento da efetivação dos direitos fundamentais. É por isso que eu antecipo a prestação jurisdicional, não é? Eu posso conceder provimentos cautelares depois, no curso, durante e antes, não é? Da tramitação processual regular. E, na verdade, eu tenho uma sopa de letrinhas, uma sopa de terminologias. Não é? Eu tenho é como se fosse um espaguete, um prato de espaguete que eu tenho aqui misturado. Porque são tantas tutelas, não é, que você fica até, às vezes, tonto. Não é isso que acontece? Tutela específica, tutela inibitória, tutela provisória, tutela de cognição, tutela ressarcitória, tutela mandamental. Isso nós ouvimos todos os dias. O CPC tipifica as tutelas, ele vai classificar a natureza das tutelas jurisdicionais? Não. Até porque seria impossível. Quando se constrói a acepção de uma tutela, muitas vezes eu tenho um objetivo bem diferente daquele que é simplesmente de qualificá-la em tipos procedimentais. Qualifico até pela característica do provimento. Por exemplo, quando eu falo de tutela ressarcitória, obviamente eu não estou me referindo a um procedimento em si, mas a qualidade do procedimento. Eu estou buscando reparar um dano específico. Quando eu falo de tutela inibitória, que essa até hoje não é regulada, a gente até hoje tem alguma dificuldade em entender, a própria jurisprudência às vezes é vacilante. E, mais uma vez, eu presto homenagem a Luiz Guilherme Marinoni, que foi quem, de fato, a partir da tese de doutorado dele, que ele defendeu na Itália, e trouxe para o Brasil, iniciozinho da década de 1990, o conceito de tutela inibitória, que até então, embora existisse, não era sistematizado. Porque ele existia, porque desde o CPC de 73, nós tínhamos uma figura jurídica chamada, que nós usamos hoje em dia, surpreendentemente no processo de trabalho, que é o interdito proibitório. O interdito proibitório, que era uma categoria de ação possessória, é uma categoria de ação possessória, na verdade, ele era a manifestação de uma tutela inibitória, embora ninguém desse esse nome. Por quê? A reintegração de posse, você tinha sido tolhida a sua posse e volta. Na manutenção, você está sendo ameaçado concretamente e quer se manter. Mas no interdito, não. Havia uma ameaça concreta de que podia ser que mais na frente, daqui a alguns dias, algumas horas, eu viesse a sofrer a turbação da minha posse. Quando eu defiro o interdito proibitório, não há ilícito. Não há nenhum tipo de ilegalidade sendo cometida. Eu vou prevenir esse ilícito. Veja que, embora previsto processualmente, a categorização dele, ela foi feita de forma posterior. Você passou a entender que, de fato, eu teria uma possibilidade que o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e aí veja bem, pode proferir a tutela inibitória no sentido de prevenir a própria ocorrência do ilícito.
como também na cognição normal, na sentença, ou no acórdão, não é? O tribunal. Mas o que muda aí é a tessitura, é a natureza do tipo de tutela. Existe lá, não é? Aí como especialmente o aluno de graduação gosta muito de modelo, né? Tem lá o modelo de um pedido de tutela inibitória? Não, porque nem pode ter. A tutela inibitória ela é formada dentro de uma construção dogmática, dentro da necessidade que se tem da efetivação do direito fundamental. E por que eu trago esse tema para a nossa reflexão? É que nós temos que entender que quando falamos de tutela jurisdicional, nós estamos abordando algo difuso, espraiado, fragmentado, sem um caráter linear. Isso é difícil porque o ser humano ele é avesso à complexidade. O ser humano, isso inclusive é uma das razões pelas quais as propostas autoritárias, né, e aquele pseudo-conservadorismo têm emergido de forma muito intensa no mundo inteiro. É porque, como a sociedade começou a se tornar complexa, extremamente complexa, essa complexidade da sociedade, para muitos, ela gera aquele temor, a perplexidade. Porque o ser humano, ele tende a buscar o caráter binário, linear, retilíneo das questões. Então, quando eu trago, aí, obviamente eu estou fazendo uma dimensão mais ampla, mas quando eu trago essa questão para o direito, por que nós temos alguma dificuldade estrutural, não estou falando de dificuldade do ponto de vista de aprendizado, mas de dificuldade até ideológica, de concebermos isso como algo não linear, não disposto, não organizado, não estruturado? Porque ele é complexo. E a tutela jurisdicional contemporânea, ela é complexa, ela é difusa, ela é fragmentada. E nesse mesmo patamar, nós vamos entender a tutela jurisdicional executiva. Não existe mais, de há muito tempo, um processo de execução, enquanto ente hegemônico, que descreva toda atividade jurisdicional executiva. O que existe é uma tutela de execução, na qual o magistrado pode, por meio de decisões fundamentadas, interferir na liberdade individual e fazer concretizar os comandos jurisdicionais ou negociais com força executiva. E eu tirei a nossa primeira classificação, que a CLT ignora solenemente. Esse é o nosso grande problema. Tenho dito isso há 2 décadas. Mas nós temos um regramento lacônico, porque, na verdade, preliminarmente, quando eu falo de tutela executiva, eu tenho uma tutela executiva autônoma e uma tutela executiva incidental. Que o CPC, de forma sistêmica, de há muito tempo, desde 2004, salvo engano, né? 2014, ele fala de cumprimento da sentença e de processo de execução. Mas é importante que nós destaquemos que a execução ela não se manifesta de forma linear. Ela tem várias formas. Né? E quando, de fato, nós falamos de execução, isso aqui também estou descomprometido do ponto de vista de construção de tese, é uma classificação trazida por um processualista que eu admiro bastante, civil, né, José Miguel Medina, né? Tem trabalhos excelentes sobre execução. Na execução, eu acho que dentro do plano do processo civil, 2 grandes doutrinadores são José Miguel Garcia Medina, que é o paranaense, e Araquém de Assis, não é? Que, como eu sempre costumo dizer, tem aquela bíblia, né, do processo de execução dele, que realmente é um referencial. Não é? Mas José Miguel Medina ele tem uma classificação que eu acho bem interessante, que foi incorporada por vários autores. Quando eu falo de tutela jurisdicional executiva, eu tenho 3 facetas. E isso é importante que nós possamos compreender, até para a solução dos problemas do dia a dia. Eu tenho o cumprimento,
que diz respeito aos títulos judiciais, que normalmente é incidental, mas nem todo cumprimento é incidental, né? Há alguns títulos judiciais que são submetidos ao cumprimento, mas que não são incidentais, são autônomos. É o caso da sentença arbitral. A sentença arbitral é um título judicial, produzido pela vontade das partes. Ele é executado perante o Poder Judiciário, por meio de um cumprimento, mas autônomo, porque não existe um procedimento cognitivo prévio no Judiciário. Na verdade, há até uma razão dessa aparente incongruência, é porque na vigência do CPC de 73, antes da lei, da lei vigente de arbitragem, você tinha um procedimento de homologação de laudo arbitral. A arbitragem era feita, o nome antigamente não era, estou com medo que essa aula fique quase uma aula de arqueologia, né, no passado, mas para que a gente entender algumas coisas é interessante. Então, antigamente não tinha sentença arbitral, tinha laudo arbitral. E esse laudo arbitral produzido pelas partes, ele era homologado pelo Poder Judiciário num procedimento de jurisdição voluntária. Da sentença da homologação do laudo pericial, eu tinha o título judicial e começava a executar no Poder Judiciário. Como hoje, de há muito tempo, né, eu não preciso homologar a sentença arbitral, eu faço o cumprimento direto. Por isso que pode parecer meio estranho, mas é só um exemplo de que o cumprimento seria vinculado à execução do título judicial. E esse nome, na verdade, ele é, de certa forma, utilizado para se referir à própria limitação dos meios de defesa. Porque da mesma forma que quando eu vou me insurgir do plano da defesa institucionalizada na execução contra a execução de sentença, eu só posso me referir a poucas matérias. Há uma restrição cognitiva. Isso acontece também com a sentença arbitral. Eu não posso discutir na execução da sentença arbitral o mérito, a não ser que seja questão relacionada à própria construção do procedimento arbitral, mas não vamos entrar nesse aspecto. E aí tem a execução propriamente dita. A execução stricto sensu, vamos dizer assim, seria o procedimento autônomo de execução, vinculado normalmente aos títulos extrajudiciais, que talvez seja o nosso grande problema normativo. Nós não temos um regramento para a execução de título extrajudicial. Veja bem o paradoxo. Nós temos, reconhecidos expressamente na CLT, títulos executivos extrajudiciais. Mas nós não temos um procedimento para os títulos extrajudiciais. E o procedimento é diferente. Largamente diferente. Fundamentalmente diferente. Muito bem. E, por último, temos a efetivação. A efetivação é a concretização da tutela executiva em situações em que não há o reconhecimento enquanto título judicial. Por exemplo, a sentença, a decisão que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional, tutela provisória, ela não é sentença. Decisão interlocutória, mas ela tem que ser concretizada, ela tem que ser efetivada. Não é execução, não é cumprimento. Na visão de José Miguel Medina, é uma efetivação. Eu pratico atos de tutela executiva para efetivar uma decisão do Poder Judiciário, que não é reconhecida expressamente enquanto título, mas tem que ser concretizada. Daí esse terceiro gênero, que seria exatamente a efetivação. Essas observações que nós fizemos aqui, elas, de certa forma, apresentaram para vocês essa diversidade, essa pluralidade de procedimentos que nós teríamos na construção da execução. E o que dizem os precedentes sobre esse tema? Será que isso
que nós tratamos aqui de maneira tão abstrata, tão desapegada da realidade, ele foge da dimensão dos precedentes? Como exemplo dessa nossa observação, até para justificar a presença desse conjunto de interações acerca da tutela, nós temos aqui um julgado recente, né, em que fala da questão do cumprimento da obrigação de fazer e de não fazer. Vamos pegar esse texto aqui. Sabe-se que a Lei 7.347, a Lei da Disciplina da Ação Civil Pública, a possibilidade de ter por objeto a condenação em dinheiro o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. E nas ações que tenham por objeto o cumprimento da ação de fazer ou não fazer, busca-se a efetiva tutela do bem jurídico violado. Dispõe que o juiz deverá determinar o cumprimento da prestação devida ou a cessação, na verdade tem um erro aqui, da atividade nociva sob pena de execução específica. Vejam bem, só esse trechozinho para orientar. Mais uma vez, não vamos nos ater à solução dada para o caso, mas a sua fundamentação. Eu estou falando, o relator está afirmando, não é, que para efetivar aquilo ali, efetivar aquela decisão tomada na ação civil pública, seja ela de forma antecedente, incidental ou mesmo na sentença, eu preciso de uma tutela específica. Vejam como a gente já começa a complexar, né, tornar mais complexo o procedimento executório. Não é uma mera execução da decisão que determinou a obrigação de fazer. É uma tutela específica. E por que tutela específica? Porque o juiz deve dispor de meios necessários para que aquela obrigação seja cumprida in natura, da forma como ela foi concebida. A tutela específica não pressupõe a substituição do bem que está sendo demandado por dinheiro, porque se trata de uma faceta diferenciada da execução. A tutela específica, ela aflora, seja no cumprimento da sentença, seja na efetivação. É uma modalidade, é uma forma de se imprimir, no caso concreto, aquela efetivação da medida. Então veja como isso é uma sopa de letras, é um espaguete. Para eu executar a ação civil pública, ou a decisão na ação civil pública que resulta em obrigação de fazer e de não fazer, eu tenho que usar a tutela específica, que substancialmente é uma tutela executiva, mas difusa dentro da estrutura procedimental da execução. É óbvio que os que estão presentes e também pelo Zoom têm conhecimento, não estou dizendo nenhuma novidade, não estou inventando a pólvora. Mas o que eu quero trazer para vocês é esse conceito de tutela específica a partir de uma perspectiva geral, de uma tutela de execução. Aqui você vai ter a atuação do Estado impondo o quê? A restrição da liberdade do indivíduo. Eu não quero fazer isso, eu não quero adotar as medidas de segurança. Você vai ter de fazer. Não adianta você pagar, você vai ter que cumprir. E o modelo processual eleito é a tutela específica. Então isso demonstra, né, esse precedente vai demonstrar mais uma vez esse caráter não homogêneo, não linear, caráter difuso e fragmentado em relação à nossa execução. E eu tenho mais um julgado aqui, esse é muito grande, não é? É um voto do ministro Godinho, não é? Que, na verdade, ele trata de alguns temas, eu não vou ler, né? Todo, nem esse nossa intenção, fazer essa leitura geral, mas apenas trazer para vocês como essa profusão de conceitos, denominações, classificações, modalidades de tutela, ela pode estar presente num único julgado. Aqui, o ministro Godinho fala
de pedido de tutela inibitória. A tutela inibitória foi efetivada por meio de uma tutela específica de obrigação de fazer e de não fazer. Dentro de uma decisão antecipatória de tutela. Isso a gente, só parar para pensar um pouquinho, que essa profusão de terminologias, quando você para pensar, ela nos deixa um pouco atônitos. Porque é a forma contemporânea de efetivação dessas medidas, né? E o acórdão, ele continua e cita em diversos aspectos a questão das astrantes, a modificação das astrantes, a possibilidade dessa modificação, enfim. Eu coloquei aqui, obviamente, é muito extensa essa emenda, a parte da emenda, mas para justificar, né, e ilustrar a maneira pela qual as tutelas, né, elas incidem dentro do nosso direito, dentro da chamada tutela de execução. Né? E entendermos que esse procedimento executório, se pudermos chamar de procedimento executório, ele é pautado a partir de diversas técnicas, né? Diversas modalidades de tutela que se inserem num fim comum, que é a execução, é entregar o bem da vida, ok? O último tema que nós traríamos para hoje é um tema que, na verdade, ele é, de certa forma, rejeitado por parte dos estudiosos do direito, né? E eu falo isso especialmente quando eu me refiro à graduação, né? Lá vem o professor falar em princípios, esse negócio não serve de absolutamente nada, etc., né? Mas, na verdade, o tratamento que nós damos em relação aos princípios, talvez a abordagem trazida por alguma bibliografia em relação ao tema, ela traga esse desprestígio. O princípio, de fato, ele exterioriza a característica fundamental da disciplina. O princípio não é criado, o princípio ele é identificado enquanto uma estrutura fundamental daquele ramo do conhecimento que nós estamos lidando. É por isso que trabalharmos com os princípios, até sem buscar uma força normativa esse princípio, mas entendê-lo, compreendê-lo enquanto uma característica daquele determinado sistema jurídico, é uma medida que se impõe como benéfica, como, de fato, interessante para que a gente possa compreender a tessitura do ordenamento jurídico. Nós vamos trabalhar aqui com 4 princípios que nós, que na verdade aí eu vou trabalhar unilateralmente, que nós compilamos até na nossa obra. Embora façamos de logo o alerta que não existe uma enumeração fixa, imutável de princípios. Não existe o princípio correto. Na verdade, a transcrição, a verificação do princípio se dá a partir da percepção daquele que o enumera, sem que isso não exclua outras possibilidades, nem afaste outras características. Então, essa flexibilidade que deve nortear a análise dos princípios, ela vai ao encontro da perspectiva do conhecimento holístico dessa disciplina. Então, quando eu trato de execução, precipuamente, nós vamos aqui trabalhar com 4 princípios. Repito, né? Essa aqui é uma enumeração que eu adotei, né? Não é necessariamente a correta, não é a hegemônica, não é a preponderante, é a que foi eleita para o caso concreto, para nós entendermos a configuração dessas características que baseiam, que dão estrutura à execução trabalhista. O primeiro princípio, podemos chamar de princípio da ampla atuação jurisdicional executiva. Ele é um princípio que a gente precisa ter bastante cautela, especialmente quando trazemos o debate para o processo do trabalho. O princípio da ampla atuação jurisdicional executiva também é identificado no âmbito da execução civil.
mas numa tessitura, numa estrutura menos ampla, né? Menos abrangente. Né? Porque nós não podemos esquecer que a jurisdição trabalhista tem um traço ideológico muito forte, que mesmo após a reforma ele não foi tolhido, que é a postura inquisitorial do juiz do trabalho, o artigo 765 da CLT. Mesmo que nós afirmemos que o artigo 878, que previa a execução de ofício, ele foi revogado, isso não afasta a perspectiva de que a execução ela é impulsionada, promovida, idealizada dentro da perspectiva teleológica da discricionariedade, da inquisitoriedade do juiz do trabalho. Ora, quando nós falamos aqui que a assunção de uma responsabilidade adicional do juiz do trabalho, no sentido de provocar a própria jurisdição executiva, não é uma decorrência direta da mitigação da autonomia da execução laboral, mas sim uma característica fundamental do arcabouço protecionista da disciplina instrumental trabalhista. O fato do artigo 878 ter sido modificado na sua redação, lembremos que a execução só pode ser promovida de ofício quando houver iniciativa a situação do exercício do jus postulando pela parte, não retira essa característica fundamental do juiz. Porque, por exemplo, o juiz não pode, em tese, por vedação legal, iniciar de ofício a execução, mas pode iniciar a liquidação. O juiz do trabalho, por força do inciso 8º do artigo 114 da Constituição Federal, ele tem que promover de ofício a execução das contribuições previdenciárias. Então, essa alteração tópica, pontual, quase que inespecífica da legislação trabalhista, ela não alterou a ideia fundamental de que o impulso da execução, né, a própria atuação da execução, ela deve ser feita por intermédio da perspectiva judicial. O juiz se comportando, se posicionando como elemento proativo dentro da tutela executiva, buscando os meios necessários, né, inclusive de ofício, para a concretização dessa tutela jurisdicional. É lógico, e aí eu cito exatamente esse princípio, a partir da perspectiva do 878, que aquela vedação, por si só, ela não acarreta, né, grandes modificações, até porque no CPC esse princípio está presente e lá o cumprimento da sentença se inicia por iniciativa da parte. Né? Mas, por outro lado, aí, até fazendo esse balanceamento, fugindo um pouco até da execução propriamente dita, nós lembremos que alguns aspectos trabalhistas acabam sendo até menos incisivos do que a atuação de ofício no plano da jurisdição comum. E eu dou o exemplo da questão relacionada à concessão dos efeitos antecipados da tutela jurisdicional. No nosso caso, é verdadeiramente inimaginável que o juiz conceda de ofício a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Não porque não seja possível, mas porque nós criamos uma espécie de restrição a priori na jurisprudência. Mas no processo civil se faz isso, especialmente nos juizados especiais federais, se faz isso costumeiramente. Corriqueiramente, o juiz antecipa os efeitos da tutela jurisdicional e inicia a efetivação da tutela sem que a parte provoque. Então, eu coloco isso até para nós entendermos que esse é um traço ideológico importante, fundamental da execução, a ideia de que a atuação jurisdicional ela é incisiva, ela é uma atuação que não se prende àquela imparcialidade inata à cognição. O juiz atua decisivamente e, mais importante, ele atua de forma discricionária na execução trabalhista. E por que ele atua de forma discricionária? Eu posso falar em discricionariedade jurisdicional? Posso. E se fala contemporaneamente, né? Especialmente no regime atual que nós temos de jurisdição, há
uma margem considerável de escolha do magistrado na condição da jurisdição. Não estou falando da cognição. Discricionariedade não existe na cognição. Não podemos confundir a discricionariedade naquelas situações de equidade, que são conceitos diferentes. Discricionariedade é a escolha, pura e simples, de opções. Na execução, o juiz tem essas escolhas. Ele pode escolher o caminho, especialmente quando se fala de tutela específica, e aí é onde entra a discricionariedade, porque quando a gente fala de execução, nós acabamos pensando na execução de obrigação de pagar, que é o nosso dia a dia, que é o nosso cotidiano. Mas a execução não se resume à obrigação de pagar. Ela também ingressa nas obrigações de fazer, de não fazer, de entregar coisa, nas tutelas inibitórias. E nessas modalidades executivas, a escolha que o magistrado pode fazer do caminho a ser seguido na execução é essencial. Um exemplo disso é a fixação das astrantes. O juiz fixa as astrantes a partir da perspectiva que ele tem no processo. Ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele pode optar por um modo de pressão diferente. Então, essas questões envolvem uma posição muito mais proativa do juízo dentro da tutela executiva do que, obviamente, na tutela de cognição, que aí é óbvio, por conta do contraditório e da ampla defesa no seu sentido estrito, o juiz não pode escolher as provas, não pode escolher o procedimento, já que aí nós estamos na busca da verdade. Mas eu quero destacar exatamente essa característica, que é uma característica muito forte da nossa execução. E como vamos ver daqui a pouco nos precedentes que eu vou mostrar, essas características, elas são visíveis nas decisões que nós tomamos no nosso cotidiano. Muito bem. Princípio da disponibilidade absoluta da tutela executiva. É um aspecto que nós temos que também levar em consideração e diz respeito à essência da execução e toca no dia a dia, toca no cotidiano. O traço tuitivo atribuído à tutela executiva trabalhista também não modifica ou suprime a identificação da amplitude da disponibilidade da prestação jurisdicional. Significa dizer que, durante o trâmite da execução, o credor trabalhista pode, independentemente da concordância do devedor, desistir da tutela executiva. Nós sabemos que a tutela de cognição, ela se torna indisponível até um determinado momento da prestação jurisdicional, porque pode o réu ter o interesse na solução do litígio, e aí ele apresenta uma oposição ao pedido de desistência da demanda. Não se duvida disso aí. Mas o credor pode desistir da execução? Pode. Essa desistência da execução, ela representa a desistência quanto à prática dos atos executivos. A desistência, inclusive, pode ser seletiva. Ele pode desistir de alguns atos. Desistir da penhora, incidente sobre um determinado bem, ou desistir da execução. Essa desistência não é renúncia. Não é a renúncia ao direito a que se funda a execução, mas a desistência à prática dos atos executivos. Essa característica fundamental, e eu destaco enquanto princípio, porque ele se destaca da tutela de conhecimento, da tutela de cognitiva. Essa sim, em determinado momento, ela se torna indisponível. Há de se fazer uma ressalva, entretanto, quando nós falamos desse princípio, em relação aos procedimentos de defesa do executado. Quando há o procedimento de defesa do executado, essa disponibilidade ela não é absoluta. Vamos imaginar nos embargos, no qual se busca o desfazimento do título executivo. A desistência da execução feita pelo credor não afetaria os embargos, porque os embargos contemplam uma pretensão de natureza cognitiva. Então, eu poderia ter
o credor desistindo da execução, mas os embargos vão continuar, porque os embargos têm natureza de cognição, e é esse ponto que eu chamo a atenção. A defesa, e isso nosso colega Sérgio Cabral vai explorar de maneira muito eloquente, não é? A defesa executiva, ela é uma manifestação da cognição. Execução, tutela executiva não tem cognição. Ela é despertada de forma lateral, de forma episódica. Né? E aí aquele problema da chamada objeção de pré-executividade, que eu não vou entrar aí. Mas mesmo a objeção de pré-executividade, você vai ter atividade cognitiva e não atividade de execução. Esse traço, que aparentemente pode parecer eminentemente teórico, sem conformação prática, ele terá uma influência decisiva no caso da desistência dos embargos. Né? Ou seja, pendente dos embargos de execução, no qual eu discuto a própria existência do título, não os aspectos formais. Se o credor desistir da execução, os embargos também caem, só se os embargos discutirem questão eminentemente processual. Por exemplo, a validade da penhora, coisa desse tipo. Mas se eu estiver discutindo a essência do título, a validade do próprio título, mesmo desistindo da execução, os embargos vão ter a sua continuidade. Esse aspecto próprio do dia a dia, ele é, portanto, uma consequência direta desse chamado princípio da disponibilidade absoluta da tutela executiva. E aí nós teríamos outro princípio da máxima efetividade, que alguns colocaram aqui, da máxima truculência, não é? Não é máxima truculência, com todas as vênias, a máxima efetividade. Não é? Mas máxima efetividade em que aspecto? A ação do juiz, ao conduzir a execução, deve ser pautada a partir de um objetivo devidamente delimitado, impondo-se ao órgão estatal a adoção de todas as medidas possíveis para a conquista do desiderato constitucional. O princípio da máxima efetividade, nesse particular, afigura-se como uma espécie de compromisso do juiz em face do cumprimento das obrigações reconhecidas no título. Ora, vou repetir, não é a máxima truculência, mas há um compromisso adicional do juiz em relação à tutela executiva. Quanto à tutela cognitiva, o juiz, mesmo o juiz do trabalho, ele é imparcial. Ele não tem um compromisso a priori com ninguém. Não, mas o juiz do trabalho é tuitivo. Essa é outra questão. Na aplicação da jurisdição, ao trazer o direito, o arcabouço ideológico, ele pode assumir um papel tuitivo. Mas do ponto de vista processual e procedimental, até pelo devido processo legal, ele é imparcial. Ele deve conduzir o procedimento a partir das balizas previamente estabelecidas. Por quê? Não há um compromisso prévio com ninguém. Na execução é diferente. Na execução, há um compromisso prévio do magistrado com a solvabilidade daquela execução, com a concretização daquela execução. E é por isso que se fala de máxima efetividade. Né? Por quê? Porque o juiz vai buscar. Né? E nós, da Justiça do Trabalho, somos realmente imbuídos desse princípio. Eu até dizia, e costumo dizer sempre, que nós recebemos um pecado como fôssemos destruidores de empresas. A Justiça do Trabalho acaba com as empresas. Não é não. O que é que acontece? Como a nossa execução é a mais efetiva, nós chegamos mais cedo. Aquele devedor que quebrou, que responde por centenas de ações trabalhistas, ele também deve aos fornecedores, ele deve os tributos, ele tem uma série de dívidas, mas nós somos mais rápidos, nós somos mais ágeis. Então a gente chega com mais truculência, com mais veemência, com mais rapidez. Porque da nossa ideologia, a noção de imbuirmos nessa perspectiva da máxima efetividade. Muito bem, é um traço ideológico, mas que, por óbvio, tem conformações procedimentais. E isso também impacta na chamada atipicidade dos meios executórios.
Se eu vou buscar uma teleologia própria de efetivação das medidas, a escolha do ferramental, quando isso é possível, porque no caso das chamadas execuções subrogatórias, que são as nossas, corriqueiras de pagamento de quantia certa, não há espaço para isso. Que o único caminho é apreensão de patrimônio e a realização do pagamento em nome do devedor. Mas as tutelas específicas, quando são executadas, elas comportam em si essa possibilidade de que o juiz escolha qual o meio mais efetivo. E convenhamos, essa escolha, essa tipicidade, é uma mitigação severa da imparcialidade que norteia a atuação do julgador. E, por último, o princípio da menor restrição possível, ou o princípio da menor gravosidade. Não é? Aqui é o oposto ao princípio da truculência. A execução não existe para sacrificar o devedor. Não é? Desde de mais de 2000 anos atrás, como quando foi revogada a lei Poetélia Papilha, não é? Que previa que o concurso de credores consistia no esquartejamento do devedor e a entrega a cada um dos devedores de parte, não é, do corpo do credor, está nos manuais. Não é? Então, desde a revogação da lei Poetélia, lei Poetélia Papilha, que no direito romano revogou essa possibilidade, nós temos a premissa de que a execução não serve para emular o devedor. Ela não serve simplesmente para penalizar o devedor. Ela serve para satisfazer a obrigação. Se ela pode ser feita de maneira menos gravosa, que assim se faça. A escolha sádica de um meio mais tortuoso para cobrar o devedor, ela não se ampara no devido processo legal. A dívida, as obrigações devem ser cumpridas a partir das premissas, da dignidade da pessoa humana e dos princípios reitores do devido processo legal como um todo. Por óbvio, quando a gente fala dessa gravosidade executiva, nós temos que entender que a sua teleologia é evitar a imposição de um sofrimento ou de uma supressão imotivada da liberdade do indivíduo. Por isso é que, para que ela se concretize, devem existir a priori ou serem oferecidas alternativas pelo executado. Se a execução deve ser movida e o único meio possível é aquele, e aquele meio se demonstra do ponto de vista legal, do ponto de vista real, que se adote. O que não é possível, e aí esse princípio muitas vezes é utilizado de maneira subvertida, é ele ser usado como forma de eximir o devedor quanto ao pagamento daquela obrigação, do cumprimento daquela obrigação. O princípio da menor gravosidade ou da menor restrição possível ficou muito claro a partir da redação do artigo 805, que ele é possível de aplicar quando existem alternativas. Ou seja, quando há alternativas plausíveis para a execução, então se retrocede. Por exemplo, vamos dar um exemplo grosseiro, mas que acontece na prática. O único bem passível de responder para a execução é o prédio onde funciona o hospital. A dívida milionária, e o único prédio é aquele. Aí se diz que a penhora e alienação do prédio implicará na gravosidade da execução. Implicará na dificuldade da continuidade das atividades. Não restam dúvidas. Mas há outra alternativa, há outra hipótese de expropriação que substitua aquela, então o princípio não prevalece. A condição básica para se reconhecer a menor gravosidade é a alternativa.
Não se pode levantar o princípio quando a ocorrência, a liberação daquela atividade, ela simplesmente frustre a execução ou impeça a continuidade daquela atividade. Esses 4 princípios, e na verdade eu não me ative à casuística, né, de tais princípios, mas esses 4 princípios, eles constroem todo um arcabouço relevante quanto à mensuração, quanto à identificação de como a execução deve ser, de fato, promovida. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de como nós poderíamos tratar esses princípios, né? E o primeiro deles, que seria da ampla atividade executiva, ele é trazido aqui num julgado bastante interessante, né, do TST, de relatoria do ministro José Roberto Freire Pimenta, em que, na verdade, ele vincula, né, isso é um entendimento que está se corporificando no Tribunal Superior do Trabalho, que a deflagração, o reconhecimento da prescrição intercorrente, né? Isso é um movimento que o TST está fazendo de 2021 para cá. Porque o TST originalmente não reconhecia a possibilidade da prescrição intercorrente no processo do trabalho. E isso mudou a partir, obviamente, da reforma trabalhista. Mas o TST, e aí ele está sendo coerente, né? Porque ele não reconhecia a prescrição intercorrente pelo fato de que a execução poderia ser movida pelo próprio juízo de ofício. Então, como a iniciativa da pretensão executiva não seria específica do próprio credor, poderia ser promovida de ofício pelo juiz, não haveria espaço para a decretação da prescrição intercorrente. Então, nesse julgado, o que é que se diz? Mesmo na atualidade, a prescrição intercorrente só pode ser declarada naqueles processos em que houve o trânsito em julgado, né, em que a execução se iniciou na vigência do artigo 878, que demandava a atuação da parte na provocação da pretensão executiva. Mais uma vez, eu não quero aqui me ater às razões de decidir, mas aos fundamentos, né? A decisão em si, ao que foi colocado, mas aos fundamentos. Neste caso, o julgado realçou a importância, a fundamentalidade da ampla atuação executiva e vinculou ao conhecimento da chamada prescrição intercorrente. Tá? Vamos, mais uma vez, avançar um pouquinho, já caminhando para a conclusão. Julgado do colega desembargador Paulo Sérgio Pimenta, Tribunal de Goiás, não é? Que na verdade transcreve um entendimento, não é? Do próprio Superior Tribunal de Justiça. Pode o magistrado, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado de forma voluntária, aí ainda que não espontânea, a cumprir o direito que lhe é exigido. Manifestação da ideia da atipicidade dos meios executórios, não é? Da máxima efetividade, que norteia exatamente esse aspecto teleológico da execução trabalhista. Outro julgado que eu chamaria a atenção exatamente, trazendo a questão dos princípios, diz respeito aos precedentes. Eu trouxe esses dois para que vocês entendam exatamente a dimensão, não é? Ou as nuances dos precedentes, especialmente quando eles trabalham de forma direta ou indireta com os princípios. Nesse julgado, o ministro Renato Lacerda Paiva, ele reconhece que não era caso de mandado de segurança, porque na hipótese foi instaurado de ofício o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Bom, vamos entender as entrelinhas, e o estudo dos precedentes é fascinante, porque nós temos que entender exatamente os fundamentos, o que norteia esse julgado.
Não há dúvida de que a falta do incidente corrompe o procedimento e autoriza o mandado de segurança. Então, eu não posso, sem um incidente, no qual se garanta o contraditório, né, fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Neste caso, o juiz provocou de ofício o incidente. Vejam bem, ele não se personalizou de ofício. Ele provocou de ofício o incidente, garantiu o contraditório e tomou uma decisão. Contra essa provocação de ofício, a parte interpõe mandado de segurança, que não foi conhecido porque caberia recurso próprio. Mas nas entrelinhas está se reconhecendo que não há subversão do devido processo legal, embora a Instrução Normativa 41 fale na necessidade de provocação pela parte do incidente, mas se o juiz provocar de ofício o incidente, garantir o contraditório, julgar o incidente, não há uma nulidade a priori aí. O sócio prejudicado interporá o agravo de petição e discutirá o mérito da decisão. Então, é diferente da situação desse outro princípio, ou desse outro precedente, né, em que a autoridade dita coatora determinou de ofício a desconsideração da personalidade jurídica. Essa atuação, essa ampla atuação executiva, ela foi além dos ditames legais. Ele desconsiderou. Disse, você é sócio e você responde. Essa decisão, ela corrompe o devido processo legal, contra ela cabe mandado de segurança. Vejam e observem que essa divergência que nós teríamos aqui dos precedentes, aparentemente seria a mesma coisa. Os precedentes são diferentes. Um admite o mandado de segurança, outro não. Não. São situações díspares em que o princípio ele é analisado sobre formas diferentes. Eu posso, no primeiro, no julgado anterior, eu posso provocar de ofício? Não, não é o normal, não é o convencional. Mas a provocação de ofício do incidente, por si só, não faz ressurgir o direito líquido e certo ao mandado de segurança, porque há recurso próprio contra a sentença. O que eu não posso fazer, dentro da minha atividade executiva, é desconsiderar sem um incidente prévio. E aí cabe um mandado de segurança. E por último, já para encerrar, aplicação aqui no julgamento da SDI 2, recurso ordinário e mandado de segurança, princípio da menor onerosidade e preservação da empresa, em que esse princípio é aplicado no sentido de garantir, não é, a reserva necessária, não é, para que a empresa sobreviva. E eu acho interessante que esses complementos feitos pela ministra, a atuação dos órgãos do Poder Judiciário deve observar esse postulado geral, evitando embaraço desnecessário ao normal funcionamento da atividade econômica. Não é? Esse aspecto ele é inserido dentro da onerosidade, ou seja, um bloqueio, eu posso promover a execução com bloqueios parciais, sequenciados, isso permite a solvabilidade, mesmo que num prazo maior, permite. Não é? Se eu bloquear tudo, se eu bloquear o crédito integral da empresa terceirizada, tem 1 milhão para receber, mas tem 800 mil para pagar de folha de pagamento dos seus empregados terceirizados. O bloqueio de 1 milhão, ele não feria o princípio da menor onerosidade, que aí é uma amplitude até maior do que a própria lei permite, ou seja, no sentido de mitigar os efeitos da atuação na Constituição. Bom, vamos ficar por aqui, tá certo? Eu agradeço a todos, não é, e a todas a atenção dispensada.